E um ponto bastante legal aqui, quando a gente vai para Hipólito, né? Eu acabei trazendo a versão em inglês aqui. Ele tem uma fala sobre os 70, né? Vocês se lembram que eu falei sobre os 70 apóstolos ali? Ele diz, falando sobre o evangelista São Lucas, ele fala que tanto Marcos quanto Lucas teria participado dos 70 apóstolos, né? Isso contraria um pouco a visão de Irineu, né, que fala que Marcos não seguiu a Jesus, né? Mas Lucas, beleza, tudo bem. São visões diferentes, né? Mas ele traz uma informação bastante legal aqui, o Hipólito. E o Hipólito escreve no 2º século. Ele fala que o Lucas pertenceu aos 70 apóstolos e sofreu um martírio. Ambos teriam sofrido martírio. Marcos teria sido queimado, né, ele foi bispo em Alexandria, Marcos, e Lucas, o evangelista, ele foi crucificado numa oliveira. Então, olha que interessante. Então, você tem uma informação do 2º século falando de Lucas como tendo sido crucificado numa oliveira. Quando a gente vai para o Synaxarion constantinopolitano, que é usado nas igrejas ortodoxas, o Synaxare é um compêndio das memórias da igreja dos santos. É como se fosse um menológio, certo? Então, todas as igrejas têm. Então, por exemplo, antes da Divina Liturgia, que é o culto, né, digamos assim, por exemplo, a Divina Liturgia começa ali umas 9 da manhã, né? Tem o tal do Orthros, que é a matina, né? Então, desde as 7 da manhã, um domingo, tá lá o sacerdote, né, fazendo a matina, eles fazem a leitura do Evangelho e fazem também a leitura do Santo do dia. Então, essas leituras são memórias preservadas na igreja ao longo dos séculos. E o Synaxarion constantinopolitano fala assim: em Tebas da Beócia, falando de Lucas, como se diz, tornando-se octogenário, ou seja, é de 80 anos, né? Pelos seus perseguidores, preso pelo seu ensinamento, é condenado à cruz, sendo amarrado numa oliveira em forma de cruz. Em paz, o espírito a Deus tributa ou entrega, né? Então, a gente tem essa evidência aqui, que corresponde mais ou menos ao que é dito ali por Hipólito, né? Então, eu poderia ficar só nisso aqui, né? Tudo bem, Wesley, você sabe que tradição da igreja, os caras querem embelezar o negócio para ficar bonito, para dar ideia de mártir, né? Mas, Wesley, você sabe que outros prólogos e outros documentos antigos que você mesmo traz não falam nada da morte dele, especificamente o jeito que morreu, né? Entretanto, a gente tem um embasamento científico. Olha que interessante aqui, a gente tem um PhD, o Emanuel Vlček, né? Perdão para quem sabe tcheco, eu não sei tcheco, não sei exatamente a pronúncia. Eu trouxe aqui, isso aqui, essa descrição eu pedi para o ChatGPT, tá, pessoal? Eu vou confessar para vocês, não fui eu que escrevi essa descrição sobre a vida dele. Eu pedi para o ChatGPT, por favor, faça um resumo da vida acadêmica do Dr. Emanuel Vlček, tá? Então, foi um renomado antropólogo, físico e paleontólogo tcheco, amplamente reconhecido por suas contribuições ao estudo de restos humanos históricos e medievais da Europa Central. Sua formação era interdisciplinar, combinando medicina, antropologia biológica e histórica, carreira e atuação. Vocês podem ler aqui, tá, pessoal?
Eu vou ler só as partes mais importantes. Realizou análises detalhadas de esqueletos, de personalidades históricas, né? Pioneiro na aplicação de técnicas modernas de antropometria, paleopatologia e reconstrução facial histórica em restos mortais antigos. Né? Seus estudos cruzavam dados anatômicos com fontes históricas e arqueológicas para oferecer retratos biográficos físico-históricos de personagens da história tcheca. A metodologia aplicava radiografias, tomologias, técnicas de datação e análise de patologias ósseas, né? Buscava não apenas identificar indivíduos, mas também reconstruir aspectos, estilos da vida. Tá, eu não vou ficar lendo tudo isso, senão vocês vão cansar. Mas o fato é que ele teve, só para deixar claro, esse crânio que não é de São Lucas, tá? Não tem nada a ver, tá? Isso é só uma foto dele, de um de seus trabalhos aí, uma foto que eu tirei da internet. Ele participa em um dos artigos aqui sobre São Lucas, e ele participa do Congresso Internacional, ele tem acesso ao crânio de São Lucas, e no artigo ele identifica que o crânio, lembrando que o crânio está na República Tcheca, e ele é tcheco, tá? Era, né? Morreu. Ele fala que realmente aquele crânio que está na República Tcheca, em Praga, pertence àquele corpo que está em Pádua, tá? Então ele fez essa identificação com outros especialistas e ele fez uma análise ali dos ossos de São Lucas, né? Do pescoço, por exemplo. Você pode ler aqui, Álvaro? Você pode ler a parte aqui em vermelho? Isso aqui é a fonte, ó. Estudio antropológico del crânio atribuito a San Luca. Então o título está em italiano e tal, mas ele desenvolve em alemão, né? Apesar de ele ser tcheco, ele escreve em alemão. Então aqui vocês podem consultar, né? E tem aqui a referência. Pode ler, Álvaro. Vamos lá. Então, devido à descoberta de uma fratura vertical na borda da prominência laríngea da cartilagem tireoideia, pode-se presumir que a fratura ocorreu ainda no corpo, e não apenas após a esqueletização do esqueleto e das cartilagens da laringe. Esta descoberta da fratura da cartilagem ossificada na prominência laríngea permite concluir que aqui pode ter atuado o mecanismo do enforcamento. Com isso, a morte martirial do santo estaria comprovada. Então, isso ele está falando num artigo científico, tá? Aí tem todas as fotos aqui dos estudos dele. É claro, eu não posso... Ó, tô com ele aberto aqui. Eu não coloquei aqui as fotos, né? Teria que escanear, mas ó, tem todos os estudos aqui. Não sei se parece bem. Vou colocar aqui todas as análises que ele faz nesse artigo. Ó, a parte da laringe. Não sei se vocês conseguem ver bem, pessoal. Deixa eu voltar aqui um pouco. Ó. É um estudo realmente muito, assim, avançado, né? Muito detalhado do corpo inteiro do evangelista São Lucas. O artigo é sensacional. E o que me chamou muito a atenção foi justamente essa fala, né? Porque, assim, no fim do século XX, alguém está confirmando que num corpo de uma pessoa que provavelmente era síria, que estava em Tebas da Beócia, na Grécia, que foi transportada para Constantinopla a mando do imperador Constâncio, filho do Constantino, no século IV, e que vai ser retirada ilegalmente e chega na Itália,
né? O primeiro registro é no século XIV. Essa pessoa, que é identificada geneticamente como provavelmente síria, cujo corpo é de um homem, né, do sexo masculino, que tinha mais de... isso aqui eu não coloquei aqui nos slides, mas eles identificaram osteoporose avançada, bruxismo, né? Depois eu falo sobre as doenças, eu tenho uma parte só sobre as doenças ali, relacionadas ao que ele tinha, né? Temos a altura dele, temos tudo, né? Entre 1,62 a 1,65. Então, essa pessoa que é tratada por algumas tradições antigas do século II como uma pessoa que teria sido enforcada numa oliveira, provavelmente, né? E a Grécia tem muitas oliveiras, né? É o que mais tem, né? Ela quase 2 milênios depois, ela é identificada como provavelmente tendo sido enforcada, né? Ou seja, quando ele fala aqui, só fazer uma observação, quando ele fala a fratura ocorreu ainda no corpo, eu estava vendo sobre essa expressão, é no sentido de enquanto estava viva. Ou seja, enquanto estava viva, puxou aqui, né? E aconteceu uma fratura. Não foi depois que teve a esqueletização, que a pessoa estava morta e alguém bateu ali e quebrou. Então, essa é um tipo de morte que é bastante característico de enforcamento. Eu me lembro que eu tinha até comentado com o Claudemir sobre essa questão, eu passei para ele, né? E a gente tinha visto que esse tipo de fratura é bem comum em casos de enforcamento, né?